Oi, pessoal lindo e maravilhoso do YouTube, tudo bem com vocês? Jéssica Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a updates de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, muito show de bola. Temos certeza que o nosso trabalho é ser-lhe-á de grande monta e cá estamos para mais um dia, feriadão prolongado para muita gente. Muita gente vai aproveitar o feriado para enforcar no dia seguinte. Eu sou um desses, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E cá estamos para mais uma rotina de atividades aqui na Bienal e chegando cedo no evento, uma vez que eu, como bom filho de Deus, também tenho que desfrutar do evento e não apenas abordar aqui pessoas. Vim aqui para isso, ainda que eu saiba que esse meu trabalho aqui é a união do útil ao agradável. Ao mesmo tempo em que estou conhecendo pessoas, abordando-as, entrevistando-as, também faço amizades, também faço aquisições de livros, também visito um e outro estande aqui e acolá e também descubro e redescubro o conhecimento a cada centímetro quadrado de espaço visitado por aqui. Vamos embora girar, pessoal. Girando, 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 girando. Uhul! Galera linda de meu Deus do céu. Aqui o que nós temos são vários Stanleys, várias máscaras aqui aparecendo. A trupe da Marvel, a galera do X-Men, representando cada etnia, representando a verdadeira essência da negritude, aqui com Márcio Roberto do Carmo. Fala um pouquinho sobre o trabalho. Legal, nós pegamos aqui essa ideia das máscaras africanas, são pouco conhecidas fora do continente africano, e aí eu conto com alguns fatos, mas de uma maneira fantástica sobre essas máscaras, né? É como se elas dessem algumas habilidades para quem as usa, e elas são perdidas aí pelo mundo. E aí a dupla aqui da capa aqui vai atrás dessas massas para estar resgatando elas e trazendo de volta para a África. Tudo isso numa história cheia de representatividades, né? Cheia de referências. Né? Olha que legal, olha que legal. Olha que bacana. Começa contando lá atrás as referências mesmo, as máscaras ancestrais, né? Eu conto, misturo um pouco de histórias real, então eu falo que a África foi invadida para essas máscaras serem geradas de lá. Né? Isso. E a África foi invadida mesmo e elas se espalharam por aí como obras de arte, né? Mas na história, algumas delas tinham habilidades especiais, né? Então a história, ela tem grandes personagens, né? Casal aí. Tem os heróis X-Men da inclusão social. É isso mesmo. Como tem bastante coisa, brinca muito com poderes, né? Então dá pra fazer referência com outras mídias. Também, né? Tem, a gente fala de capoeira. Eu tentei unir muita coisa, assim, brasileira, né, misturar realmente vários elementos aí da cultura afro de uma maneira mundial. Miscigenar a própria africanidade, né? Sim, sim. Aí ficou o resultado foi muito legal. Os desenhos também do Carlos Gritti, que é um desenhista de São Paulo aí, ficaram excelentes, cara, também. Os traços são incríveis e o sistema de pintura aí, pensando sim, a pintura do Fabrício também. Meu, muito legal. Sabe no final, é bem 2.5D, é bem 2.5D. E aqui, olha só o concept art que tem disponível aqui da pessoal. Os blueprints aqui. Exato, tem um pouco da ref, da arte, sobre algumas das páginas pra cá. Tem um artigo também que nós montamos também para expandir ainda mais a experiência de quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre alguns deuses que são comentados nessa obra. Então ficou uma... Xangô, Yansan e Orumilá, né? Viu só? Do Candomblé. Sim, ficou uma coisa muito completa, né? Muito rica, realmente. Também tem romantismo, não poderia deixar de ter uma história como essa de heróis e vilões, não poderia faltar romance, né? Não poderia faltar desventuras amorosas. Com certeza, as melhores aventuras tem esse elemento, né? Tem que ter, com certeza. Tá aí pra vocês um pouquinho dos quadrinhos aqui com os super-heróis Marvel da inclusão racial. Márcio Roberto do Carmo, muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Máscaras do Poder. Valeu! Galera, olha só pra isso daqui, gente. Eu vou tentar aqui segurar o microfone e relar a mão pra vocês, pra poder mostrar. Tô com o microfone debaixo do braço, capta bem pra caramba. Olha que trabalho artístico, olha aqui o tamanho das letras e se vocês estão percebendo algumas
depressõezinhas aqui, algumas inscriçõezinhas em alto relevo. Isso aqui é o Braille, a leitura cada vez mais inclusiva num espaço que não fala apenas da negritude. Ele vai falar também sobre as pessoas surdas, que é o caso aqui de Beethoven, vai falar sobre gente cega e tal. Pode ser que fale também sobre alguns loucos, mas aqui está a biografia de Ludwig van Beethoven, tanto para crianças quanto para adultos e principalmente, olha só esses detalhes aqui envernizados em alto relevo, principalmente para quem não enxerga, quer saber o que está escrito e conhece muito bem Braille, quer saber como é que é a fisionomia aqui do personagem, com ilustrações de Eduardo Vetilo, a gente tem Ludwig van Beethoven, contado por Cláudio Maroto, por incrível que pareça, um engenheiro. Tudo bem? Fala um pouquinho só. Tudo bem, prazer, Jessé, te receber aqui na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no stand da Mostarda. Prazer é meu. É um prazer ter aqui com a gente um canal tão assistido e tão bem visto pelas pessoas. O objetivo de estarmos aqui na Bienal hoje é falar um pouco sobre o projeto Ação e Inclusão, que tem como finalidade a gente trazer um pouco das personalidades com deficiência, qual o papel deles na sociedade e algumas pessoas que tiveram destaque de fato. E eu fui, a convite da Mostarda, responsável por falar um pouquinho sobre a biografia do Beethoven por conta da sua deficiência auditiva. Tá aqui, gente, se vocês quiserem conhecer algo que vai muito além da miscigenação que existe nos diversos povos, aqui fala-se de brancos também, porém com uma ou outra deficiência. Aqui no quiosque dessa editora, que é a editora Mostarda, a gente vê um amplo material dedicado a toda essa abordagem social que ele traz. Cláudio Maroto, Ludwig van Beethoven, com ilustrações de Eduardo Vetilo. Muito obrigado. Obrigado a você, Jessé. Valeu! Gente, eu vou entrevistar aqui o Marcos Cagé, só que antes eu tenho que pontuar isso daqui. É um projeto de ação e inclusão dentro da editora Mostarda. A editora Mostarda, ela trabalha junto à Fundação Dorina Novil, que é uma instituição muito importante no cuidado de pessoas cegas. É interessante pontuar o trabalho que eles têm junto a essa instituição, que é bastante relevante. E leia essa calabazuna e essa calabazuna Madagascar, ilha do amor. Madagascar está aqui representada nessa literatura, cara, curta, muito curta, que a gente merecia ver mais coisas, porque fala da africanidade de toda a África, que acabou se espichando aqui no Brasil, formando caldeirão cultural. E também aqui nós temos um pouquinho do mestre Didi, isso sendo abordado por Marcos Cagé e sua baianidade nagô. Fala! Oi, gente, tudo bom? Eu sou Marcos Cagé, escritor de literatura afrofantástica e literatura afroafetiva. Eu trago aqui, através da editora Mostarda, 2 livros que falam do poder negro, da persona negra sendo abraçada pelo dengo. Esse meu livro aqui mesmo, Meu Pé de África, é um livro que espelha uma África positiva, tem puro dengo. Uma África alegre. Uma África diversa, tanto na sua natureza como a fauna africana. Isso. Olha como é tersa, cara. Arquipélago de Seychelles, tem tudo isso daí, meu filho. Se tu não conhece, precisa conhecer. Aqui no livro a gente vai conhecer o Mar de Zanzibar, as baobás de Madagascar. Vamos conhecer também, sabe o quê? O dengo. Ó, vou mostrar pra vocês o dengo. Ó o dengo. Ó o dengo. Mostrar o dengo. Opa, cadê o dengo? Ah, o dengo aqui, ó. Eita! Dengo. É o dengo. Então, é um livro que representa essa palavra tão bonita, que é o dengo. Então é isso. Olha o elefante. O elefante, isso. E tem uma coisa muito boa. Eu sempre digo que o ilustrador Léo... E mais dengo ainda, cara. Mais dengo. Que o ilustrador Léo, ele descreveu... Eu acho que ele me leu. Olha os neologismos aqui, olha tudo. Neologismo. Ele me leu e colocou esse menino, que acho que eu queria ser ele quando eu era criança. Então, assim, eu fico muito agradecido por Léo, o ilustrador, que foi um parceiro, né? Trazer na arte da escrita, da ilustração, porque, na verdade, a ilustração também é uma escrita. E ele fez o quê? Uma simbiose.
entre a arte dele e a arte do meu falar e do meu pensar. Então, assim, eu sou muito feliz com esse livro, porque a gente coloca uma África de ancestralidade. Porque as crianças precisam saber que ser ancestral não é aquela pessoa que morreu, mas ser ancestral é a memória de Degeles. Ser ancestral é pisar no mar, nas praias, e entrar, mergulhar no mar de Zanzibar. É lembrar que a África é mãe África. E voltando agora um pouquinho para essa questão de ancestralidade, eu tenho o meu livro, Meu Mestre Didi. É uma literatura da Black Power que fala sobre ancestralidade, que nós somos, gente, descendentes de reis e rainhas, de grandes escultores, de grandes engenheiros, somos descendentes de... Olha o Rebouças ali, cara. Por isso que a gente conhece o túnel Rebouças. De grandes cientistas. Somos descendentes de pessoas que criaram artes, como as pirâmides do Sudão e do Egito. E Mestre Didi é um desses homens descendentes da realeza africana de Queto, na Nigéria. E também é um intelectual negro. Criou uma comunidade chamada Obabi, que antes da lei 10.639, Mestre Didi, na década de 70, já dizia que todo o povo preto tem que saber sua origem. E a partir daí ele criou essa pedagogia africana, diaspórica. Então, agradecer e abraçar a Mostarda de trazer um universo de literatura que faz com que a gente se acolha e conheça nossos reis e rainhas e nossos intelectuais. Marcos Cagé, meu filho, muito obrigado. De nada. Valeu! Viva a literatura preta. Leiam escritores negros. Leiam literatura preta. Vale a pena de verdade. É nóis! Gente, aqui neste livro nós estamos vendo a cultura do estado do Maranhão exatamente como todos nós deveríamos conhecer. O estado do Maranhão com sua cultura, com suas riquezas, com a densidade de alegria do seu povo, com o maior e melhor São João do Brasil, diga-se de passagem. Quem vai falar sobre esse lugar maravilhoso aqui? Olha a capital centro histórico de São Luís, gente. Vocês realmente precisam conhecer. Se não conhece, precisa conhecer. Quem vai falar sobre o amado estado do Maranhão é, sob ilustrações de Leonardo Malavasi, Alberto Rodrigues. Fala comigo, meu filho. E aí, tudo bem, gente? Espero que sim. Esse é o nosso segundo livro, saindo aqui pela Mostarda, onde vai trazer um pouco de cultura afro-indígena, falando da importância do contato dessa criança com o meio ambiente para a preservação, valorização e de que forma o meio ambiente tem um impacto direto sobre as nossas vidas, a construção de uma infância feliz, de um adulto criativo. Tu estava falando até comigo em off sobre a Amazônia do Meio Norte, coitada, tão solapada, né? Pensando nesse lugar aí de São Luís do Maranhão, ou o Maranhão que está contido dentro da Amazônia, esse livro é super importante para poder trazer à criança todo o aspecto da natureza, de como ela é positiva e de como ela precisa ser preservada, que nós fazemos parte da natureza, nós dependemos da natureza e não a natureza da gente. Tá aí, gente, o Maranhão de Alcione, de Joãozinho 30, de Zé Cabaleiro, dessa gente bamba, maravilhosa, inteligente, aqui trazida por Alberto Rodrigues. Obrigado, meu filho. Gratidão, gente. Beijo, abraço. Valeu! Saguairu, de Júlio Emílio Braz. Um romance indianista passado no Pantanal Mato-Grossense. Fala sobre, filhão. Poxa, essa criatura aqui, gente, eu encontrei na escola e por um acaso a gente trupicou, se esbarrou um com o outro e tem um aqui. Rio com Minas. Vamos lá. Olha, na verdade é uma história de uma caçada, né, no Pantanal. É o lobo-guará, o saguairu, junto com a fêmea dele, que está a prenha, caçada por um índio, através do Pantanal. Na verdade, são caçadas, né, porque os dois lobos sendo caçados e o índio caçando a si mesmo, porque ele é um índio que não se sente mais índio. Ele aceita caçar esse lobo porque ele está na floresta e na floresta ele se sente índio. Coisa que ele não sente mais quando está entre os homens brancos.
Né? E ele aceita muito mais a vida urbana do que essa vida frugal, né? Que ele até então ele se vivia. resigna, porque os filhos não querem voltar para a floresta, não querem viver na reserva, e aí ele acaba se resignando a viver na cidade grande. Né? Não é tão grande, mas é uma cidade de homens brancos. Fora esse, tu tem uma série de outros trabalhos publicados. Tem uma biografia aqui falando sobre você no lugar onde a gente está frequentando, que eu não estou saindo mais daqui, que é tanta gente boa, tanta gente bamba, tanta gente maneira que tem aqui. Júlio Emílio Braz, muito bem representado, inclusive com a sua literatura presente em diversos países da Europa, nos países nórdicos principalmente. Tu é muito conhecido, né? Sim. Tu é tão conhecido quanto o Hans Christian Andersen. Rapaz, aí complica, né? Porque eu acho que ele é maior que eu, mas tem publicações e premiações, né? Eu tenho o país onde eu sou mais lido depois do português, é os países que falam de língua alemã, né? Alemanha, Áustria, Suíça, tem premiações. Eu acabei de voltar agora de maio, lá da nova edição de um livro chamado Crianças na Escuridão, em alemão. E aí fui em escolas, conversei com os alunos, muito legal. O seu best-seller ainda continua sendo aquele romance adolescente, Enquanto Houver Vida, Viverei? Sim. Olha, vou ser sincero, a última vez que eu vi, ele já tinha vendido 1.200.000 livros. Né? Tu tá rico, meu filho, tá rico! Não, rico não, porque eu gasto da mesma velocidade que eu ganho. Caralho, cuzão! Aí não guardo nada. Cara, eu tô me divertindo aqui. Júlio Emílio Braz, com o seu indianismo à la Alencar, à la Ubirajara. Poxa, romance indianista eu devoro mesmo. E tá aqui a sua biografia. Muito obrigada. Nada, querido. Valeu! Eu entrevistei a escritora desse livro quando eu estava no Pier Mauá. E ela escreveu Perdidinho junto com esse cidadão aqui que eu estou reencontrando, que, por sua vez, escreveu Ovelhinhas, a exemplo de outras tantas literaturas infantis que ele já fez na vida, afora livros adultos e adolescentes. E cá está ela novamente reapresentando a sereia Saori e os seus cavaleiros do Zodíaco. A sereia de Copacabana, a esposa de Júlio Emílio Braz, Silvia Castro. Fala um pouquinho sobre. Então, eu sou professora, sou atriz, sou contadora de histórias. Não tinha como fugir, eu escrevi um livro sobre a temática para que as crianças cuidem da natureza. Então é um livro com ilustrações belíssimas, olha isso. Sensacional, olha cara. que livro isso. E tu falou que é tipo o mesmo sistema de animação stop motion, né? Isso, é para fazer tudo em cima de massa de modelar, isso. Parecia modelagem 3D e tu me jurou que não era. Não era, né, Júlio? Não era. Quem ilustrou foi o Rogério Saldi e ele deu assim, contou a história junto comigo, né? Porque a minha história escrita e ele vem com a imagem para sublinhar esse texto que fala sobre a educação ambiental, a necessidade da gente cuidar da nossa praia, porque o livro fala de uma sereia que chega à praia de Copacabana, ó, e encontra, não um namorado, não alguém para conversar, mas o lixo que as pessoas depositam na areia. Então, como professora, eu sempre fico preocupada com Copacabana, princesinha do mar. Cara, essa praia já foi a maior quantidade de coliformes fecais do Brasil. Pois é. E aí a gente fala, acaba que essa questão que é específica, né? Acaba ampliando, porque aí a gente acaba falando sobre as questões de lixo no Rio, na escola, em tudo quanto é lugar. Então é um pretexto para a gente discutir o que a gente faz com os nossos resíduos, né? E dentro desse mar limpo tem um peixinho dourado, né? Fala aqui é outra história, ó. Esse aqui cara, que é o Perdidinho. Esse é de uma professora que fez os desenhos, as ilustrações. E aqui a gente fala de um outro tema, é uma história minha com o Júlio. E é engraçado porque eu estava contando essa história para minha sobrinha neta. E aí, quando acabou a história, ela fez aquela pergunta, conta de novo? E aí eu não sabia, eu falei, eu não sei. Aí o Júlio falou, mas eu anotei tudo. E aí a gente transformou num livro que fala da busca da criança, né? Porque às vezes a criança está em casa, a mãe vai trabalhar. Hoje a gente tem uma realidade de pais que trabalham fora e a criança acaba ficando muito tempo longe deles, né? E aí, a criança fica solitária porque não tem uma tia, não tem uma avó. Às vezes fica só na escola, passa o dia na escola. E aí é um tema que também me importa muito. E é a busca do peixinho pela mãe. Cadê minha mãe? Onde está Procurando Nemo? Tu foi Procurando Nemo? É um Procurando Nemo diferente, porque no Nemo é o pai, né? Se perde do filho. Esse aqui não. Ele tá em casa. E quase que a desmemoriada da Dory vai embora. É. Nadem pra baixo!
Ele está em casa e está em busca da mãe, porque no passado os pais ficavam em casa educando os filhos, né? Hoje em dia, pela questão do nosso contexto, eles têm que sair para trabalhar. E aí ele procura, enfrenta os medos. Então, uma forma subjetiva de falar do medo, da ansiedade, da alegria de encontrar. E por que não dizer isso aí pode até ser um romance de aventura cristã, de fantasia cristã, porque na folha anterior a gente viu uma batalha de Davi e Golias. Aqui. Pois é. E ele enfrenta esse medo porque ele vai falar com o tubarão, apesar do tubarão. Porque ele precisa entender e encontrar a mãe. E aí ele vai, buscando o caminho até que finalmente, todos os bichinhos, aí as crianças interferem na narrativa, falam o nome dos bichinhos. A harmonia, você é você e eu sou eu, vivendo em harmonia. Agora, cara, me lembrei agora desse musical da Pequena Sereia. Aí já temos outra questão, viu como ele é intertextual, né? Conversa com vários textos. E aí, ao final, a grande alegria. Tadã! Ele encontra a mamãe. O linguado procura a sua mãe. E aí, o que acontece? Esse encontro revela que a mãe, mesmo não estando ali, ela está sempre presente. Ela está sempre encontrando um jeito de se fazer presente. O coração materno, quando é um coração materno, não é uma madrasta. Aqui tá camarão, o siri, a cachalote, até a sereia ressuscitou, a amiga da Saori. Na verdade, a mãe estava preparando uma festa de aniversário. Que às vezes a mãe se ausenta, não é só para trabalhar, é para preparar surpresas também. Termina com ele muito feliz, mas dizendo assim, mamãe, não faz mais isso não me deixa assim tão sozinho. Então, muitas vezes, quando a gente conta essa história, as mães cai aquela lagriminha, cara, a criança abraça a mamãe. Eu já tô aqui com cisco no olho, cara, confessadamente, cara. Que é a nossa realidade, né? A gente vive, essa é a nossa realidade, então a gente tenta trazer essa realidade para a história, para que a criança vivencie isso de uma forma lúdica e possa aprender a vivenciar esse sentimento de solidão, de ansiedade, de tristeza e de alegria, que a mamãe estava lá e que todas as mamães estejam sempre, de um jeito ou de outro, presentes na vida dos seus filhos. Perdidinho, ovelhinhas, sereia de Copacabana, aqui é o casal fazendo romance, aqui romances solos, aqui. Beijinho. Eita ferro! 2 romances solos aqui, mais um romance feito pelo casal. Silvia Castro e Júlia Emílio Braz, obrigado! Obrigada. É assim que se faz. Valeu! Aqui nós temos Vida e Poesia e Cheiro de Maçã. Aqui nós temos poesias brancas, poesias livres, falando do seu eu lírico em tempos de pandemia, em tempos de insulamento social. E aqui nós temos um romance autobiográfico em que esta pessoa, pelas suas tristezas, pelos seus atavismos, pelas suas idiosincrasias, ela sobrepujou tudo isso com o gosto e o perfume da maçã. Maura Ramos, meu bem, fala sobre. Então, eu sou Maura Ramos. Hoje eu estou lançando Cheiro de Maçã, que é uma biografia com um pseudônimo, onde eu conto toda a história da protagonista Elisa, em que ela narra através do cheiro do papel que enrolava a maçã, que ela recebia da mãe dela quando criança. Esse papel ela guardou, esse papel lilás, o cheiro da maçã ela guardou. E no decorrer da vida, com tantas histórias que foram surgindo, histórias de abandono, história de sofrimento da família, da mãe, da tia e dela mesma, e que as 3 conseguiram, em todo o percurso da vida, transformar a própria história, vencendo todas as dificuldades, né? E Elisa guardava esses papéis, e esses papéis, toda vez que ela tocava, ela sentia a lembrança de todo o decorrer da vida em que ela passou. Bem longe de ser uma casa das 7 mulheres, né? Quase lá. Afinal de contas, o sofrimento é inerente a essas pessoas, a todos esses seres. Aqui, a sua poesia, aqui, o seu romance. Maura Ramos, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu! Bem, gente, vou chegar perto para mostrar para vocês. Não dá para ver muita coisa aqui, a ISO está alta. Eu trabalho com ISO manual e não tem jeito. Mas aqui, um software matemático, o Wolfram Matemática, o Wolfram, que na tabela periódica é o tungstênio. E aqui a gente está vendo como é que o robô está procedendo, um robô
todo estruturado em cima de lógica matemática para poder fazer a assinatura aqui do livro, que um deles foi lançado todo em cima, todo construído com o ChatGPT, e o outro deles fala sobre propriamente como é que é a arte de GPTiar, como que o ChatGPT está pouco a pouco substituindo, ainda que não plenamente, o homem. Aquela história de inteligência artificial, aquele filme lá do Spielberg, de que os humanos vão sucumbir às máquinas, é mera utopia. Não é isso, Túlio Pires? Exatamente, meu cara. Os robôs ainda estão um pouco longe de substituir, mas não acho que isso vai acontecer. Eu acho que eles vão ser mais copilotos nossos nessa jornada, vamos colocar assim. São complementos ao trabalho do homem, né? Porque nada substitui a inteligência do homem. Exatamente. Por exemplo, aqui até esse braço robótico industrial que a gente está utilizando, eu brinco que ele nem é um braço, ele é um auxiliar mesmo. Ele ajuda bastante nas atividades da indústria e tudo mais, fisicamente, né? O ChatGPT é uma coisa mais abstrata, é uma coisa digital, mas que também está aí para completar as atividades humanas, né? Vamos colocar assim. E que está começando agora, e que nem tudo, cara, eu sou um entusiasta do ChatGPT, uso o ChatGPT, mas nem tudo a inteligência artificial sabe. Tem horas que a inteligência artificial é bem burrinha. É, claro. Ela processa uma grande quantidade de dados, ela cada dia mais consegue abstrair um pouco mais, mas imitar a vida é difícil pra caramba, e o ser humano que tem sempre esse tato fino de julgamento, ele sempre tem que passar por a gente essa tomada de decisão. Bota dificuldade nisso. Tá aqui para vocês o trabalho que está sendo feito em cima da inteligência artificial, o que foi capaz de ser feito em termos de literatura e arte. Túlio Pires, muito obrigado. Eu que agradeço, meu cara. Valeu. Até mais, tchau. Coisas que guardei para mim, volume 1. Coisas que guardei para mim, volume 2. Livros de poesia com lançamento aqui na Bienal, escritos por Samara Aragão Bushwhite. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, tudo bem? Eu sou autora, eu escrevi esses 2 livros, o Coisas que Guardei Pra Mim e o Outras Coisas que Guardei Pra Mim 2. E eles são poemas que desafiam o leitor a refletir sobre eles mesmos. Então, eu falo sobre a minha vida amorosa, a minha vida da minha família, dos meus amigos, em forma de poema. Ele se assemelha bastante aos textos cruéis demais para serem lidos rapidamente do Igor Pires. E é isso, são textinhos curtos. Todos poesias brancas, né? Todos poesias livres, não tem algo metrificado. Não tem uma ordem, são mais devaneios mesmo. Tá, ok, então. Aqui, os livros de poesia, ambos aqui. Um já existente, o outro sendo lançado aqui. Samara Aragão Bushwhite, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada. Galera linda de meu Deus do céu, aqui ó, carreirinha literária aqui, as meninas aqui estão dando autógrafos, mas sou próximo da lista, vou jogar rápido aqui. Essa mocinha aqui, ela escreveu Ponteiros e Eclipses, que é um romance arco-íris calcado em fantasia. Laís Napoli, fala sobre. O Entre Ponteiros e Eclipses é uma romantasia, né? Uma fantasia com romance entre duas amaldiçoadas, uma se transforma em dragão durante o dia e a outra é uma banshee durante a noite. E aí os amaldiçoados não são bem quistos, né, na cidade onde eles moram. E aí elas acabam indo para a mesma cidade e ficam decidindo quem que vai se manter lá, porque uma delas, a dragão, né, é muito barulhenta e pode fazer com que as duas sejam descobertas. E aí elas só conseguem se encontrar durante os eclipses, que as duas estão na forma humana, e nesses eclipses elas vão acabar transformando essa inimizade inicial no romance e vão precisar ver como é que elas vão ficar juntas, né, já que elas são dragão durante o dia e banshee durante a noite e não conseguem ficar juntas no geral. E não conseguem se amar. Não. Principalmente, né? Entre Ponteiros e Eclipses. Vitória, rapidinho aqui, meu amor. Liz Flores é uma farsa. Por que que a Liz Flores é uma farsa? Fala comigo. A Liz Flores é uma personagem super caótica que vive se metendo em várias mentiras ao longo da história. Uma das mentiras, a principal delas, é que ela está fingindo namorar a chefe para poder conseguir publicar um livro e a chefe quer uma promoção. É uma comédia romântica ambientada na Faria Lima, em São Paulo, e assim, com um toque de humor ácido e muito romance, obviamente. Principalmente envolvendo as duas figuras aqui. Liz Flores é uma farsa de Vitória Mendes. Valeu, meu bebê. Próxima. Câmera close. Quem? Inglantine Arquelana, Inglantine aqui, em todas as gotas de chuva.
Fala, Englantine, fala. Oi, tudo bem? Eu sou a Eglantine. Estou com meu livro aqui na Qualis, Todos os Gostos de Chuva. Ele é um romance sáfico, é uma vibe shakespeariana, são duas famílias que se odeiam e aí as duas garotas acabam se amando e enfrentando tudo que elas podem para ficar juntas. Agora, querida Penélope, fala qual é dessa menina, Arquelana. Ok, vamos lá. Querida Penélope é uma comédia romântica ali, uma vibe meio comédias românticas dos anos 2000. E são duas ex-namoradas que precisam voltar a trabalhar juntas, escrevendo cartas eróticas para deputados brasileiros e acabam se reencontrando no processo e se apaixonando. E que não se envolvem com nenhum deputado. Tá aqui Exatamente. toda essa carga literária aqui, as beldades e suas literaturas cor-de-rosas. Valeu, beijo, beijo, beijo! Valeu! Uhul! Muito prazer! Gente, mais carreirinha literária aqui. Nós temos O Veneno da Montanha, livro 1. Vai dar origem a uma trilogia, vai dar origem a uma série de outros tantos livros que virão. Bianca Jung, fale sobre. Tudo bem, gente? Meu nome é Bianca Jung, eu sou autora de Veneno na Montanha. É uma fantasia jovem para quem gosta de muita ação e aventura e muito mistério. A Kalina, ela vai entrar na maior montanha, né, na maior prisão do continente para buscar algo que você só vai descobrir lendo o livro. E é isso aí. Próxima, Paradoxem, Laura Reggiani, que é uma ficção científica, né? É uma ficção científica, gente. É uma distopia com bastante romance entre um capitão do exército e uma engenheira aristocrata que se veem perseguidos por coisas que eles não cometeram ainda porque os androides que estão atrás deles vieram do futuro. Então a gente tem uma questão de muita pancadaria, muita viagem no tempo, um romancinho aqui e ali e risadinhas às vezes, né? Com direito a brindes, com direito a todas essas coisas maravilhosas aqui, que a gente tem uma literatura digna de cineastas. Bianca Jung, Laura Reggiani, obrigado, minhas coisas. Obrigada, tchau. Valeu! Valeu. Aqui eu estou com Alvorada e o outro livro é O que Ainda Restou. Qual é de cada um desses livros? Você tem um terceiro que, aliás, não está aqui, foi publicado no outro canto. Bia Carvalho, fala. Oi, gente, eu sou a Bia Carvalho, estou aqui na Bienal do Livro na Qualis. Eu estou com esses dois livros, tem mais um que está ali escondidinho, mas eles são livros de romance com um pouquinho de mistério, um pouquinho de thriller. O Alvorada conta a história de dois irmãos, eles têm uma ligação telepática e vai ter uma investigação para descobrir por que a irmã desses dois irmãos ela sofreu um acidente. Chega uma outra pessoa na cidade, que é uma menina, e ela vai se apaixonar por esse irmão dessa história e eles vão investigar juntos esse acidente. E esse aqui conta a história do Arthur, que ele é sequestrado por uma organização criminosa para ser transformado numa arma. Ele foge dessa organização e aí ele vai buscar vingança. E aí é isso, os dois têm romance, tem aventura, tem gente tomando coça aí, tem e dando coça também. Uma série de desventuras também. Cara, vocês estão virando cinematógrafas. Bia Carvalho, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu! Carreirinha, porque daqui a pouco ele estará em atendimento aqui. A Tríade da Competência, Resiliência Ágil, não é isso? E um outro livro que está sendo lançado aqui também, girando em torno dessa temática da ajuda a empresariado, a quem quer empreender, a quem quer ganhar a sua independência. Quem vai falar sobre o seu material é Carlos Coutinho. Fala comigo. Uma satisfação estar aqui com vocês, né, nesse grande evento aqui, na Alta Books. Estamos aí com 3 livros aí, estou lançando o terceiro agora. Livros aí muito focados em ajuda profissional, aquele profissional que quer se desenvolver potencialmente nas suas skills, tanto a nível de liderança, de conhecimento técnico. A Tríade da Competência, que é o primeiro livro, ele já foi adotado aí por pelo menos 50 empresas no Brasil aí, como base de treinamento para gestores, né, que tem equipes. O outro livro, Resiliência Ágil, é muito focado no momento atual de muita agilidade em projeto, você tem que, né, fazer um trabalho muito específico nisso aí. Período pós-pandêmico também, né? Exatamente. E o terceiro livro, que é uma visão esse é muito pós-pandêmico, é Você um Líder Exponencial. Fala muito, depois de tudo que aconteceu, qual é o novo desafio do líder, quais são as suas skills principais, a inserção no mundo digital, mas acima de tudo também um líder desenvolvedor de pessoas. Essa é a grande temática. Ok, aqui, para quem quer empreender e compreender o processo de empreendimento, a Tríade da Competência e a ligação espiritual
do empreendedor e sua empresa, resiliência ágil em tempos pós-pandêmicos e, por que não dizer, nos futuros desafios que virão. Carlos Coutinho, obrigado. Muito bom, eu que agradeço. Tudo de bom para você e conte com a gente aí. Valeu! Galera linda de meu Deus do céu, como é complicado a gente falar com gente que está sendo muito tietada, que está sendo muito badalada, que está em atendimento aqui. O que mais estou encontrando é escritor em atendimento, cara. Para minha alegria, uma aqui ainda vai começar, essa. Estou aproveitando que terminou para ela dar atenção a mim. Ela está dando toda a atenção do mundo. É uma simpatia de criatura que vai ensinar para a galera todos os segredos, todos os meandros de como fazer a sua literatura bombar. Aqui está a dedicatória, aqui está a fotinha. Vocês estão vendo de costas a saudação. Dá uma velhinha pra ela, tem aqui. Acabaram todas. Obrigada, viu? Bom, a aclamação do povo, aqui ó. Não para, cara. A gente, quando é badalada, quando é tietada, não para. Agora que ela vai parar pra falar comigo. Lilian Cardoso, tu pode falar agora mesmo uma prévia desse segredo de graça? Segredo pra quê? Pra fazer um livro de sucesso? Sim, exatamente. Para fazer um livro de sucesso, até para ser um booktuber de sucesso, eu vi que tu tá falando também para booktubers. Eu vi também para aquelas pessoas que estão querendo iniciar a carreira de literatura, escrevendo não apenas autoajuda, mas também romances. Qual é do seu trabalho? Para o escritor ter sucesso, ele tem que estudar, ele tem que ler. A gente tem essa coisa do dom, mas se dedicar ao nosso projeto faz parte do sucesso. A gente tem hoje os booktokers, como você falou, os tiktokers, né, fazendo esse movimento lindo de divulgação de livros. Olha a quantidade de jovens que tem aqui na Bienal. Então, para escrever, publicar e divulgar, a gente tem que se dedicar e com originalidade. Nesse livro, eu ensino você a seguir isso sem passar perrengue e, é claro, você ser reconhecido. Seja publicar para uma editora tradicional ou pela Amazon, um financiamento coletivo, é os caminhos que eu abro para eles nesse livro. Cara, e o que essa menina ensina, tu pode ter certeza que daqui a pouco você vai virar um escritor de sucesso, porque ela te passa tudo mastigadinho, o que muita gente cobrando R$500 acaba ensinando. E aqui ela faz a um preço muito, mas muito módico, aqui no quiosque da Rocco, não é isso? Bem mentiroso. Da onde que tu tirou isso? Não, nós estamos na Citadel com Alta Books. Um beijo para meus amigos da Rocco, não tem problema nenhum. É, Citadel, Alta Books, porque a Rocco tá lá longe. Rocco tá Rocco. Tô até rouco aqui falando da Rocco. Pois bem, muito obrigado, Lilian Albertina Cardoso. Um beijo, obrigado. Valeu, gente. Um cheiro, valeu. Na Amazon, hein? Uhul! Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. A autora desse livro jura de pé junto que não se trata de resiliência e muito menos de um coração galinha de leão se amarrando em frustração. Auré Aguiar, fala um pouquinho sobre esse mundo cor-de-rosa que você criou em tempos tortuosos. Na verdade, não é o mundo cor-de-rosa, mas é um desafio a gente focar mais naquilo que a gente ganha do que a gente perde. O ser humano ele é muito focado em perdas, e perdas fazem parte da vida, mas a gente pode ter um olhar mais otimista em relação à vida, em relação aos nossos caminhos. Eu falo disso, uma prosa poética, muito dentro daquilo que eu vivo, muito dentro daquilo que eu penso. É uma prosa poética para o coração ficar um pouco mais quentinho, mesmo com tantas dores, com tantas perdas que a gente tem. Tá aqui todo o coração de Auré Aguiar, do Espírito Santo, para a Bienal do Livro. Muito obrigado. Obrigada, querido. Valeu. Aqui a gente tem mais realismo mágico, garotada. Eu tô falando e tô repetindo aqui. Esses escritores estão virando cinematógrafos. Aqui uma história de luta contra o bem e o mal com aquele quê de fantasia, a fantasia que ele gostaria de escrever e que desde pequeno ele estava tentando e agora conseguiu. Tiago Leão, comenta sobre. A Fabulosa Terra de Lumens foi um livro que eu escrevi para mim mesmo, de um universo que eu imaginei, da forma como eu imaginei que eu gostaria que fosse. Assim. Todas as histórias que eu acompanhava tinham protagonistas loiros, brancos, nenhum deles tinha o meu tom de pele, o meu cabelo. Eu falei que ia criar uma história que tivesse um personagem como eu.
E a partir daí surgiu o conceito da fabulosa Terra de Lumens, que é uma terra mágica paralela ao nosso mundo, que serve como um santuário para as criaturas mágicas. Tá aqui para vocês, Terra de Lumens, está disponível na Amazon Kindle também? Tá disponível na Amazon. Quem quiser conferir, tá aí para vocês, uma publicação da Bigorna Editorial. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você. Um abraço. Valeu! Bom, estive aqui entrevistando-a na Bienal passada e ela está vindo com novidades aqui. Guerreira, o anjo guerreiro, desembainha a espada, guerreira. Sara Gozella, fala como é que é essa escolha do verão. A Escolha do Verão conta a história do Beor, um garoto de 13 anos, que nasceu numa vila onde só tinha uma estação, o verão. Lá era sempre sol e calor por gerações, até que um dia, de repente, o sol desaparece, o inverno rigoroso chega, tomando conta de tudo. E cabe ao Beor salvar a sua família, saindo numa jornada para encontrar a estação desaparecida. Como será que ele vai fazer isso? Por enquanto, o lançamento está sendo só em livro físico, aqui na Bienal. Logo após, ele vai estar disponível na Amazon, né? Para quem quiser comprar. Por enquanto, só aqui no quiosque da Thomas Nelson ou no site da empresa. Tá, ok. Aqui, a escolha do verão desta belíssima guerreira Sara Gozella. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu! Rapaz, esse mundo é muito pequenininho. Primeiro de tudo, eu vou cantar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. E mulheres amam compor, amam rádio, amam a música. E aqui tem um relato de todas as compositoras do rádio feitos por essa menininha aqui, que é voz padrão da HBO, voz padrão do canal Cinemax e também locutora publicitária. Tu já ouviu vender Pampers, tu já ouviu vender até anúncio de supermercado. Não perca Ray Donovan, toda segunda às 23 horas. Para uma pele profundamente nutrida, sinta a diferença de Dove. Fala! Walmart. Isso, Walmart também. Fala só do Denise Mello, do Clube da Voz. Clube da Voz, muito bem. Agora aqui eu trago a voz das mulheres compositoras da nossa música. Muitas delas eram também cantoras, como Almira Castilho, Marília Batista. Tilu Mello era lá do Maranhão, multi-instrumentista, foi considerada a rainha do acordeon. Maísa, Dolores Duran, Carmen Costa, todas aqui reunidas nesse livro maravilhoso para você levar para casa e descobrir que as mulheres também eram protagonistas na nossa história. Inclusive se valeu de pesquisas, cara. A gente estava até comentando em off, bastidores do rádio com Renato Mursi, as divas da era do rádio, da Rádio Nacional, sobre a Rádio Nacional. Eu descobri que muitas das cantoras do rádio também eram compositoras, como por exemplo Ângela Maria. A Sapoti. Linda Batista também compunha. Outras pessoas. Emilinha Borba era... Emilinha Borba tem, se não me engano, mais uma composição. Doris Monteiro também. A Doris não. A Doris era apenas intérprete, né? Sim. Bem, mas... Algumas eram só intérpretes, mas as outras eram instrumentistas, inclusive. Tudo isso. Marília Batista, que tocava violão. E tinha uma aqui, a maranhense, que tocava acordeão também, né? Tinha o forró, maracatu, frevo, principalmente esses estilos característicos, né? É isso mesmo, Gessé. Continua no Clube da Voz? Continuo no Clube da Voz, fazendo opções. Opção, sim, para todo o Brasil, fora do Brasil também. Mas aí agora trazendo essas mulheres maravilhosas. Então, a mulher na canção, a composição feminina na era do rádio, A Voz, de Denise Mello. Na Bienal do Livro, até domingo. Denise Mello, muito obrigado, meu anjo. Obrigada, Gessé, prazer. Valeu! Com amor, mamãe, Ana Lu Leite e suas cartas. O que contém essas cartas? Cara, tão nostálgico, hoje em dia com o WhatsApp, hoje em dia com toda a modernidade, daqui a pouco não vai ter empresa de correio e telégrafo. Empresa de correio e telégrafo só vai servir para ficar entregando livro que às vezes a pessoa compra de fora.
É mesmo, é? É verdade. É um livro de cartas em que a mãe começa a escrever cartas físicas para a filha. Depois de um rompimento, essa menina vai embora estudar, ela começa a escrever cartas para contar coisas que ela não sabe sobre a vida da menina e também das mulheres que estavam no seu entorno. Então ela começa a contar da gravidez, do parto, do turbilhão que vem depois que você tem uma criança, das mulheres que estavam, compunham a sua rede de apoio, mas também essa mulher que já está madura e que já não tem mais essa filha para dedicar toda essa atenção, ela percebe que ela precisa entender quem é a mulher que ficou depois que os filhos partem de casa e voam. Ela vai mandando cartas para essa filha e assinando com amor, mamãe. Por isso o nome do livro. Uma história de amor e mistério e muitas cartas também. Com amor, mamãe. Ana Lu Leite, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Nós iremos achar o tom, um pagode com lindos sons e fazer com que fique bom. Outra vez, falando da trajetória que levou o Fundo de Quintal ao estrelato, nós temos a biografia do conjunto, construído a partir do Cacique de Ramos por Marcos Salles. Quanta convivência ali naquele lugar, Bete Carvalho, o nosso querido Gessé Gomes da Silva, que pouca gente conhece, mas muita gente conhece por Zeca Pagodinho, já frequentou muito lugar. Essa banda tinha Arlindo Cruz, tinha Jorge Aragão. Como é que foi atuar junto aos verdadeiros bambas do samba? Então, a gente já se conhece há muito tempo. Eu cheguei a dirigir uma temporada de shows dele no Asa Branca, do Fundo de Quintal. Chico Recarei. Trabalhei com Milton Manhães na grande parte dos discos dos anos 80, inclusive do Fundo de Quintal. Então foi tranquilo, falei com todos eles. Os que já não estavam mais aí, falei com as famílias. Eu já vivi essa história desde 81, então foi muito confortável escrever a trajetória do Fundo de Quintal. O lançamento virou uma turnê de lançamento. Já fizemos em Salvador, em Fortaleza. Vamos para Porto Alegre, Santos, São Paulo, Uruguaiana. Até o final do ano tem vários lugares com um formato junto com música. Eu estou sempre com um grupo de samba e a gente contando as histórias e vamos cantando os principais sucessos do Fundo. Principalmente, o show tem que continuar. Esse não pode faltar. Também, Fundo de Quintal sem, o show tem que continuar. É a mesma coisa que pizza sem ketchup, que milho sem manteiga. Armando Campos, aqui no Rio de Janeiro, com a Rádio Tropical, foi corresponsável pelo sucesso do Fundo, não foi? Armando Campos foi responsável pelo sucesso do samba. Ele estava depois dos 10º lugar, foi passando. Quando ele chegou a primeiro, ninguém tomou mais. E ele tocava samba 22 horas por dia de samba. Para ter 2 horas só de funk. Isso está narrado nos anais da história. A Rádio Tropical, que hoje aqui no Rio de Janeiro é a Rádio Positividade, ela marcou a história do rádio do Rio de Janeiro e também o samba no Brasil, a partir da Cidade Maravilhosa. Sim. O Armando tem uma importância muito grande. Ele está no livro, ele fala no livro como ele começou a tocar samba, como tentaram comprá-lo e ele não se rendeu, foi pro samba. A história está toda aqui. Oh, meu Deus do céu, a gente vai ficar conversando aqui a tarde toda, principalmente as velhas gravações nas fitas de rolo, destacando a nuance que entregava o quente do som do samba aqui, principalmente o samba que muita gente tem que aprender a fazer com alto BPM do Fundo de Quintal. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Som que mudou a história do samba, biografia Fundo de Quintal. Valeu. Olha que grata surpresa, e que grata surpresa em dobro, galera. São gêmeos aqui, idênticos. Uma viagem além da imaginação que levou essa natalidade a acontecer. Quem vai falar sobre é Adriana Brasil. Oi, pessoal, tudo bem? Esse livro conta a história da Renata, uma recém-formada em Direito, que ganha de presente uma viagem para o Caribe, e ela vai com a melhor amiga, e lá ela conhece um rapaz e acaba se apaixonando por ele. Ela acaba grávida, só que ela vai embora e não tem contato com ele. Quando os bebês já estão com 9 meses, ela vê esse rapaz em uma entrevista na televisão, e aí então ela consegue ir atrás, mas porque ele tinha trocado os nomes na viagem, tem assim vários plots, várias emoções. Esse livro ele acontece durante a pandemia, mas ele não relata a situação a fundo. Ele só é um plano de fundo para que o casal fique junto na mesma casa, né? Porque a gente adora essa coisa do casal morando junto. E tem muitas surpresas.
dentro dessa história. Eu não vou contar mais, porque senão vai ser muito spoiler. A contar de tudo isso daí, já está valendo a pena a apreciação, a leitura. Surpresa em dobro. Adriana Brasil, muito obrigado, bebê. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu! Combinação implacável. Salva pelo mafioso ou será salva pelo bom? Uma aposta tentadora. A tríade de livros que compõem romances adultos e contemporâneos envolvendo mistério e também muita sensualidade por Mari Cardoso. Fale sobre cada um deles. Em aposta tentadora, Daphne deixa a vida da aristocracia britânica para construir a sua independência em Nova York e acaba se apaixonando por um publicitário um pouquinho abusado. Eles primeiro brigam, mas depois eles se tornam amigos e o amor é chique. Em Salva pelo Mafioso, a Maria ela desafia as regras da máfia. Em vez de ficar com um homem de alto escalão, ela escolhe um executor para ser o seu eleito. E em Combinação Implacável, a Ziva, ela é uma descendente de colombianos que está querendo crescer na vida e se apaixona por um bilionário. Os três aqui presentes físicos na Bienal, os três disponíveis no Amazon Kindle, principalmente para você que assina o sistema Kindle Unlimited, para você ler à vontade, se deliciar e descobrir qual é o mistério de cada um casal aqui, perdidamente apaixonado ou não. Mari Cardoso, obrigado. Obrigada, gente. Valeu! Vamos lá, a começar por Kevin Yates, carreirinha aqui pra vocês. Meu CEO favorito, que é um romance que tem uma pegada meio 50 tons de cinza. Vamos lá. Isso, conta a história da Joanne e do Daniel. Os dois eles se envolvem em um romance enemies to lovers, que basicamente eles são inimigos e passam para um casal. É um romance um slowborn, uma comédia romântica, tem bastante referências, passa-se em São Paulo, mostra bastante sobre São Paulo. Easter egg tem pra caramba aqui. Tem bastante easter egg. Isso, pra brincar um pouquinho com os easter eggs e também com os plot twists, nós temos Sil, Zafia e o Clube dos Cretinos. Vamos dizer que é o volume 1. Não sei qual que é o volume 1, qual que é o volume 2. Cada uma das duas aqui que eu estiver entrevistando vai falar sobre. Vamos lá. Clube dos Cretinos, Arthur, Sil, Zafia. O Arthur é o primeiro personagem do Clube dos Cretinos. O Clube dos Cretinos é um grupo de 6 amigos que se conhecem desde a infância e eles se mudam para a casa do personagem mais rico quando ele fica órfão. E eles vão morar juntos e se tornam os alunos mais populares da faculdade. E mais disputados da faculdade, só que eles são cretinos, eles não querem namorar com ninguém, não querem nada sério. É aí, um American Pie às avessas, né? Sim. Aí o Arthur, ele tem uma irmãzinha pequena e a mãe dele tem problema com drogas. Jesus, e ele precisa de alguém para ajudar ele a pegar a irmã na creche e tal, porque ele trabalha e estuda. E aí vem a Charlotte, uma caloura, tímida, que tem problemas com fobia social. Se solta, minha filha, se solta. Aí, eles vão fazer, eles vão, personagem inspirado. Ele propõe para ela um acordo em que ela cuida da irmãzinha dele, enquanto ele está no trabalho. Em troca, ele finge que é o namorado dela, para ela se tornar popular na faculdade. Que beleza! Agora, antes que a bateria acabe, qual é a continuidade desse Clube dos Cretinos, Jussara Manuel? É o Eros Giordano, ele é um dos amigos que faz parte do 6, formado pelo Clube dos Cretinos. E ele perdeu os pais, então tem trauma, ele só tem os amigos como família e tal. Conhece a Raquel, é um enemies to lovers, então tipo, eles vivem sempre em cão e gato, brigando, mas aos poucos vai surgindo a paixão e vai surgindo também, tipo, a forma que ele vai lidando com o trauma, tanto da perda dos pais, como também de outros traumas. E é isso. Isn't she lovely? Aqui estão Eros, Clube dos Cretinos, Arthur, Clube dos Cretinos. Aqui não é o Clube dos Cretinos, mas é um senhor arrogante. Kevin Yates, Sil, Zafia, Jussara Manuel. Obrigado, galera. Essa tríade aqui são também outros cineastas aqui que não sabem que são cineastas e se enfronham nesse universo literário. Valeu! Obrigado. Construção proletária. Será que alguém está aqui reteorizando o marxismo-leninismo, mais-valia, valor-trabalho, luta de classes e todas essas coisas? Bruno Pacífico, fala um pouco sobre esse trabalho. É um trabalho de poesia, né? Já venho trabalhando ele há mais ou menos uns 7 anos, desde 2015, na verdade.
É uma visão sobre o Brasil, mas não só pela visão de 2015. Assim. Eu trabalho também com a visão colonial, uma visão também do início do período republicano. Tem poemas mais contemporâneos que eu falo da situação de um projeto em falência no Brasil. E mais românticos também, né? Eu pego um pouco a visão, por exemplo, de autores modernistas, né, como Oswald de Andrade, a própria Padu. Eu pego também como referência o Augusto dos Anjos, que era um cara que as pessoas falam que são, né, Lima Barreto, são pessoas consideradas pré-modernistas, mas eu acho não acredito. O Augusto dos Anjos é o primeiro poeta moderno da literatura brasileira. Exatamente. Ele soube brincar, inclusive. Essa coisa de diferenciar entre pré-modernistas e modernistas, eu acho que isso já está datado. Essa coisa de fezes, escarro na poesia, isso daí, cara, o Augusto dos Anjos fez com uma densidade, com uma riqueza sensacional. Aqui tu buscou um mote bem à lá Tarsília do Amaral, no quadro Operários, colocando esses vários operários, assim, retratando a greve de 17, não foi? Eu não sei se Tarsila, porque Tarsila ela não era tão figurinista. Eu acho que aqui está mais uma representação impressionista ou pós-impressionista, porque você não consegue ver muito bem quem são essas cabeças na multidão, né? A gente não sabe o que é multidão e o que é de fato calçada. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o pós-impressionismo. Eu acho que isso é um aspecto mais simbólico do que propriamente figurativo ou representativo. Então, eu acho que não. Até porque quem fez a arte trabalha mais com essa noção simbólica, uma visão onírica, surrealista, e o meu livro trabalha muito com o movimento surrealista, né, que também foi um movimento muito importante no século XX. Tá aqui para vocês, gente, Bruno Pacífico, construindo o proletariado em cima de romance e poesia. Muito obrigada. Valeu. Bem, pessoal, aqui todo mundo é porta-voz, até porque todas aqui estão para falar direito sobre o direito. É uma das primeiras publicações que a gente está vendo aqui da galera recém-formada, dos recém-graduandos, os novos magistrados aqui da OAB Barra da Tijuca. É um monte de gente, cada qual falando sobre um ramo do direito. Vamos lá, Karine, fala. Olá, tudo bem? Meu nome é Karine Braga, eu sou advogada, especializada em Direito Civil, Processo Civil e Imobiliário. Estou aqui hoje na Bienal do Livro para apresentar o nosso livro Palavras por Direito, onde o meu tema foi sobre mediação, um método alternativo de resolução de conflitos. E tu? Qual foi a parte aí no livro? Boa noite, meu nome é Daphne, sou advogada criminal. Nós lançamos a Comissão OAB Jovem Barra da Tijuca, essa obra em coautoria. Hoje é o nosso primeiro lançamento aqui na Bienal, como advogados e coautores dessa obra. O meu tema tem especial relevância, pois eu abordei a teoria das janelas quebradas, que é uma importante teoria sociológica nos Estados Unidos. E espero que vocês gostem da leitura e possam aproveitar também os demais artigos dos meus colegas. Andréia do quê? Martelota. Andréia Martelota, fala lá. Meu artigo, Direito à Felicidade e Princípio Constitucional da Busca da Felicidade. Esse artigo é um artigo que pretende colocar para as pessoas a possibilidade da gente conquistar a felicidade através do direito realmente como um princípio constitucional. Quando você visualiza os direitos e garantias fundamentais tendo uma eficácia social na nossa sociedade, então a gente pode se sentir mais feliz. A próxima, por favor. Tudo bem, eu sou Marta, coautora de Palavras por Direito, sou advogada especializada em contratos e eu falei sobre compliance nas relações corporativas e o diferencial que ele faz no dia a dia. Próxima, vamos lá. Meu nome é Cristiane Brito, falo sobre constelação familiar sistêmica no direito, que é uma inovação que fala sobre desbloqueio de fluxos e é isso. Mais alguém para falar? Vamos lá. É um punhado de gente para falar aqui sobre direito. A Tatiana Azevedo Martins fala qual foi a sua escrita aqui. Então, eu escrevi sobre o início no direito das famílias. Olha, foi muito bacana, viu? Porque passar a compartilhar um pouquinho da nossa experiência com você, jovem advogada. Então, essa obra é feita para você. O início do direito das famílias, se você atua com o direito das famílias, você não pode perder. Dá uma lida no Palavra por Direito que você vai gostar. Fala, Marcelo Alvim. Olá, olha, foi um prazer participar desse livro. Eu escrevi sobre fake news e a repercussão no direito. Eu recomendo todo mundo, foi feito com muito carinho. É uma coletânea de artigos jurídicos e leiam, que é muito legal. Gravando.
Uma grande alegria. Calma. Relax. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Falando do direito, Patrícia Pacheco. Foi uma grande alegria fazer parte da organização desse livro, junto ao meu amigo Paulo Castro, e poder reunir a advocacia da Barra da Tijuca neste livro. O meu artigo específico foi sobre sociedade na advocacia e eu espero que contribua com a evolução profissional dos colegas advogados e advogadas. Então tá aí, pessoal. Palavra por direito dessa galera que tá fazendo direito aqui o seu trabalho. Valeu, gente. Valeu. É nóis. Uhul. No improviso e no gogó. Gravando aqui meio que de qualquer jeito, meio atrapalhado, mas me despedindo de vocês. A gente tem mais um momento, ainda que seja pequeníssimo aqui, de Bienal. Que bom seria se um vídeo desse fosse pra gente fazer esse trabalho aqui o ano todo. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais, em uma outra oportunidade, com mais vídeos aqui do evento. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e nos veremos, como sempre,